Você já se perguntou por que o Brasil, um país continental com dimensões gigantescas, praticamente abandonou o transporte ferroviário? Por que temos tantos caminhões nas estradas e tão poucos trens nos trilhos? Pois é, houve um tempo em que o futuro do Brasil parecia estar sob trilhos. Mas então, o que aconteceu? Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para entender como surgiram, se expandiram, decaíram e estão tentando renascer as ferrovias brasileiras. Um passeio cheio de promessas quebradas, decisões questionáveis e mudanças que marcaram o rumo do país. A história começa no século XIX, em um império ainda jovem. O Brasil buscava modernizar-se e integrar as regiões distantes. Em 1854, era inaugurada a primeira estrada de ferro do país, a Estrada de Ferro Mauá, idealizada por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Com apenas 14,5 km, a ferrovia ligava o porto de Mauá à localidade de Raiz da Serra, no Rio de Janeiro. Era um trecho modesto, mas de grande valor simbólico. Poucos anos depois, surgiam novas ferrovias no Recife, na Bahia e em outras regiões. Era o início da Era de Ferro no Brasil. Na prática, as ferrovias surgiam para escoar a produção agrícola, especialmente o café do Sudeste e o açúcar do Nordeste, rumo aos portos. O capital vinha, principalmente, de empresas inglesas interessadas em exportar matérias-primas. O transporte ferroviário era mais seguro, mais rápido e mais eficiente do que as estradas de terra. Mas havia um problema. Cada empresa construía seus trilhos com diferentes bitolas, ou seja, diferentes larguras entre os trilhos, o que dificultava a integração da malha. Era como se cada ferrovia falasse sua própria língua. Entre o fim do Império e o início da República, o número de quilômetros de trilhos disparou. De pouco mais de 9.000 quilômetros no fim do século XIX, o Brasil passou para quase 30 mil quilômetros nas primeiras décadas do século XX. Um crescimento expressivo, mas desorganizado. São Paulo se tornou o grande centro da malha ferroviária, com 18 ferrovias distintas, muitas delas voltadas para o transporte do café. Companhias como a Mogiana, a Sorocabana e a Paulista ajudaram a transformar o Estado em potência econômica. Mas o incentivo estatal gerava distorções. Em 1873, por exemplo, o governo criou uma subvenção que pagava por quilômetro construído. O resultado? Trechos sinuosos, longos e ineficientes, construídos apenas para gerar lucro imediato aos investidores. Era o chamado roubo por curvas. Com o tempo, muitas empresas privadas quebraram. O Estado começou a intervir para manter as ferrovias funcionando. A partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, o foco passou a ser o transporte rodoviário, mas o governo continuou a comprar ferrovias em crise. Em 57, nascia a Rede Ferroviária Federal, SA, a famosa RFF-SA. Seu objetivo era unificar a operação de 22 ferrovias regionais, reduzir prejuízos e modernizar o sistema. No papel, parecia uma boa ideia. Na prática, a burocracia, o subinvestimento e a concorrência com as rodovias começaram a sufocar os trilhos. Enquanto as ferrovias definham, as rodovias floresciam. O governo militar priorizou as estradas, construiu a Transamazônica, a BR-101 e a BR-116 e muitas outras. Caminhões viraram símbolo do progresso. A lógica era clara: o petróleo estava barato e as montadoras estrangeiras estavam interessadas em vender caminhões e ônibus. Em 64, a malha ferroviária tinha mais de 32 mil quilômetros. No final da década de 80, com o sistema falido e sucateado, o número caiu, e os trechos mais rentáveis estavam sendo engolidos pelo modal rodoviário. Nos anos 80, a RFFSA estava em frangalhos. A malha era deficitária, a infraestrutura antiga, os equipamentos ultrapassados. Em 92, o governo Collor colocou a RFFSA no Programa Nacional de Desestatização, mas foi só em 96, já no governo FHC, que as privatizações de fato aconteceram. As concessões foram divididas entre operadoras privadas, como a MRS, a ALL,
a Vale e outras. A promessa era de modernização, investimentos e aumento da produtividade. De fato, no transporte de cargas houve melhoras: menos acidentes, mais trilhos, mais eficiência. Mas e os passageiros? Bom, os trens de passageiros praticamente desapareceram. Com a privatização, a prioridade virou o lucro. O transporte de cargas, especialmente minério de ferro, carvão e grãos, se manteve, mas os trens de passageiros de longa distância, esses foram extintos quase por completo. Hoje, o Brasil tem apenas duas ferrovias que transportam passageiros em trajetos longos: Vitória Minas e Acarajás, ambas operadas pela Vale. As demais estão restritas a trens turísticos ou linhas metropolitanas em São Paulo, Rio, Recife e outras poucas capitais. Nos últimos anos, alguns sinais de recuperação surgiram. O Marco Legal das Ferrovias, aprovado em 2021, permite que a iniciativa privada invista diretamente na construção e operação de novas ferrovias. Mais de 15 mil quilômetros de novos trilhos foram solicitados por empresas, com promessas de bilhões de investimentos. A Ferrovia Norte-Sul foi concluída. O programa Retrem pretende renovar trens urbanos e criar empregos. Mas será isso suficiente? O Brasil chegou a ter mais de 38 mil quilômetros de trilhos. Hoje, a maioria está parada, coberta pelo mato, esquecida. Optamos pelas rodovias e hoje pagamos caro por isso, com estradas congestionadas, alto custo logístico, acidentes e a degradação ambiental. Recuperar os trilhos é mais do que uma questão econômica, é uma questão estratégica, ambiental e até mesmo histórica. Talvez ainda haja tempo de recolocar o Brasil nos trilhos. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Isso realmente me ajuda. Muito obrigado e até a próxima.